Boa noite, irmãos. Eu gostaria de comentar assim um pouquinho sobre o que eu recebi da parte do Senhor nessa mensagem de edificação de sexta-feira que nós acabamos de desfrutar, né? Ali o Senhor ele trouxe a passagem de João capítulo 4, do versículo 13 até o 18, que fala da mulher samaritana. E o Senhor ele nos deu novamente um alerta, né, para que a gente porque o Senhor tem falado muito sobre os samaritanos, né? Como foi na Escola do Reino, no Café com Cristo, que falou sobre o bom samaritano. Eu sei que foi uma parábola, né? Uma figura ali nas Escrituras, mas o Senhor ele nos mostra, né? Através dessa parábola, que entre os nossos irmãos de denominações que não estão no Evangelho do Reino, existem muitos com temor do Senhor, né, sedentos e que servem o Senhor, né, em espírito e em verdade. Então, nós não devemos julgar. E também me veio assim na mente o que o Senhor ele nos trouxe numa Escola do Reino, que, se eu não me engano, foi de semana passada, sobre Jacó e Esaú, né? Jacó, mesmo sendo um homem com muitos defeitos, né? Ele amou a primogenitura, ele amou o Cristo. E com o passar do tempo, dos anos, o Senhor ele foi trabalhando na vida de Jacó, né? Aquele mau caráter que ele tinha, ele não era honesto. Enfim, muitos defeitos ele tinha, né, que não agradavam o Senhor, mas com o tempo, no tempo do Senhor, né, ele teve um trabalhar e o Senhor ele foi moldando o coração de Jacó, né, de acordo com a sua vontade, com os princípios eternos. E Esaú, seu irmão, Deus diz na palavra dele que ele amou Jacó, porém ele se aborreceu de Esaú, porque Esaú ele desprezou a primogenitura, né? Ele desprezou o Cristo, então ele preferiu um prato de lentilha para saciar a carne dele, né? Os desejos, a vontade incontrolável dele, né? De se alimentar ali na hora, de suprir a carne dele. Então ele preferiu isso do que a primogenitura, né? Do que o Cristo. Então isso me veio também na memória, né? E também nessa mensagem de edificação explicou um pouco sobre essa nossa irmã, né? Essa mulher samaritana que quando ela se encontrou com Jesus, ela não tinha o Cristo, né? Ela não conhecia o Cristo no coração dela, tanto que ela buscava aquela carência afetiva dela, né? Aquela falta que ela tinha falta da vida, da água viva, né? Ela tinha falta do Cristo, ela não conhecia Jesus. Então, por isso, ela buscava em pessoas para que aquela carência fosse suprida, né? E para preencher aquele vazio dentro dela, ela se utilizava de duas áreas, né, que é a lascívia e o temperamento, são os espíritos da lascívia e os espíritos do temperamento, para que ela fosse saciada, mas somente o Cristo pode nos saciar, né? Somente Ele. E quando Jesus se apresentou a ela, quando ela esteve frente a frente com Jesus, Ele se apresentou ali como libertador e supridor, né? E ela reconheceu o profeta, ela reconheceu o Senhor, tanto que ela foi preenchida por Ele, ela foi liberta pelo Senhor, ela foi suprida por Ele e ela se transformou, né? Deus mudou o coração dela e ela se transformou numa evangelista e muitas vidas foram alcançadas através do testemunho dela. Muitas pessoas conheceram o Senhor através dessa experiência que ela teve com Jesus, né? Então, e foi falado bastante sobre a produção, né? A produção só será feita nas nossas vidas quando a gente, pela decisão, se alimentar do Cristo, porque somente Ele é que realiza essa produção. Então, quando nós nos alimentamos do Cristo,
a obra do Espírito, ele executa a obra interna e externa, né? E em nome de Jesus, né, que a gente possa se alimentar e valorizar, né, sermos gratos ao Senhor por esse alimento que transforma as nossas vidas internamente, né, e que tem poder para se externar e alcançar muitas outras vidas através de um vaso quebrado nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos.